gente vai ter aqui 3 apresentações, começando pelo Marcelo, da Intelsat. O Marcelo é um profissional da área de negócios, com mais de 20 anos de experiência no mercado de broadcast e com conhecimento em sistemas de transmissão e compreensão de vídeo, TV digital e serviços de comunicação via satélite. Na Intelsat, trabalha como comercialização de segmento espacial para uso em serviços de broadcast permanentes e uso ocasional também. Na sequência, a gente vai ter a Gláucia da Embratel, e ela vai falar para a gente sobre a tecnologia 5G. A Gláucia é graduada em Engenharia de Telecomunicações pela UFF, com MBA em Gestão de Negócios, pelo IBMEC no Rio. Atua na Embratel como gerência de vendas do segmento de mídia. Possui mais de 20 anos de mercado de telecomunicações, tendo atuado em áreas de venda e pré-venda. E participou de testes com a tecnologia de 5G para atender clientes de mídia. E, na sequência, a gente vai falar com o Guilherme Castelo Branco, que é graduado em Engenharia também pela UFRG, com especialização em Gestão de Negócios pela Getúlio Vargas de São Paulo, atua na área de soluções para sistemas de televisão desde 2004, atualmente é sócio da FEIS Engenharia e fica baseado em São Paulo. Então, a turma de satélite aqui, a maioria é sempre do Rio de Janeiro, né, pela formação. Obrigado a todos pela presença de vocês. Para quem não me conhece, sou Marcelo Moedo, trabalho na Intelsat, sou diretor de vendas na área comercial. Eu sou responsável pelas contas de vídeo, né, de broadcast, né, no Brasil. Queria agradecer também à SET pela organização do evento, pela Valderez, pela organização desse evento, desse painel de conectividade. E, mais uma vez, agradecer a vocês. É muito bom estar aqui com vocês depois de tanto tempo aí, né, afastado, só falando virtualmente, né? E isso faz toda a diferença. Queria também desejar boa sorte para os meus colegas de painel e que eles tenham uma boa apresentação. Bom, hoje eu vou falar sobre... Só um minutinho. Hoje eu vou falar um pouco sobre o passado, presente e o futuro da Intelsat e os investimentos que a gente tem feito em inovações e conectividade. Para quem não conhece... Não tá. Para quem não conhece, a Intelsat é uma empresa, na verdade, ela é uma empresa que foi fundada no dia 20 de agosto de 64, agora sábado, recentemente, nós concluímos aí 58 anos de existência. A empresa começou com um consórcio internacional entre países de telecomunicações e que gerenciava satélites, uma rede de satélites global. No Brasil, a Intelsat, o Brasil era signatário da Intelsat através da Embratel, antiga Embratel estatal, né? Em 2001, a Intelsat foi privatizada e aí foi quando a gente começou a abrir escritórios ao redor do mundo, né, escritórios comerciais. No Brasil, a gente abriu um escritório no Rio de Janeiro, onde nós temos a nossa sede aqui, né? Nós temos 2 salas, 2 andares na Praia de Botafogo, onde nós temos hoje 40 pessoas, dentre não só do departamento comercial, mas agora também temos uma equipe de operações, que eu vou falar um pouco mais na frente. Nossa sede administrativa fica em Washington, onde fica o nosso CEO, a nossa equipe jurídica, né, administrativa, e a nossa sede corporativa, que fica em Luxemburgo. Bom, vou falar um pouco, esse slide é bem legal, porque ele fala um pouco sobre a trajetória da Intelsat ao longo desses últimos anos, né? Em 65, a Intelsat foi a primeira empresa, né, na verdade, foi a primeira empresa a lançar um satélite geoestacionário comercial do mundo, né, que foi o Intelsat One, ou o Intelsat Early Bird, né? O Early Bird é o Early Bird Catch the Worm, é uma expressão americana que dá para a gente, como Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então, foi por ter sido o primeiro. Em 69, a Intelsat participou da distribuição, né, das imagens do homem à Lua. Outro fato marcante para a gente foi em 2000, né, que a Intelsat usou os satélites para a distribuição dos Jogos Olímpicos de Sydney para 4 bilhões de pessoas. Em 2016, nós lançamos, né, nosso primeiro satélite HTS de alta capacidade, Multispot Beam, em Kaú, que abriu o caminho para desenvolvimento de soluções e provimento de serviços de banda larga via satélite, que é o que a gente opera hoje. Falando um pouco sobre legado, né, passado, né, a gente acabou herdando uma grande rede, que a gente chama Rede Global Intelsat One,
que integra vários links de fibra próprio, IP/MPLS, que interconectam todos os nossos teleportes ao redor do mundo, junto com a nossa frota de satélites, 52 satélites. Dentre esses 52 satélites, 28 deles são utilizados como comunidade de vídeo, ou seja, nós levamos conteúdos de vídeo, programadoras e emissoras de rádio e televisão para redens de cabo, redes de televisão aberta em todo o mundo. Então, se você é um programador que deseja, por exemplo, levar o seu conteúdo para qualquer localidade, qualquer redens de cabo no mundo, ou qualquer serviço de DTH no mundo, a Intelsat ela pode fazer isso através da sua própria rede. Bom, por que Intelsat One? Intelsat One porque a Intelsat, como único provedor, pode oferecer uma rede de multisserviços, né, segura, resiliente e de maneira econômica. Então, mais uma vez, se você precisar entregar algum conteúdo de vídeo em qualquer localidade do globo, a Intelsat é o único provedor que pode fazer tudo isso para você sem que você precise se preocupar em contratar através vários provedores para fazê-lo. Isso aqui são algumas fotos dos nossos teleportes. Nós temos 8 teleportes no mundo, né? São 7 nos Estados Unidos, um na Alemanha. Todos eles são interconectados por essa rede de fibra própria, em estrela, mais uma vez, uma rede IP/MPLS. Eles funcionam como media gateways, né? Porque essa rede está capacitada a trafegar tanto conteúdo de dados quanto de vídeo, e diariamente a gente trafega vídeos tanto ocasionais como permanentes, de ponta a ponta, em conjunto também com os nossos parceiros regionais. A gente também tem uma parceria com a Aldeia aqui na América Latina, então a nossa rede de fibra está conectada com a rede da Aldeia, que já está conectada com várias emissoras aqui, né? Então, isso permite aumentar a nossa capilaridade. Também estamos conectados com a rede da PCCW na Ásia, e outros parceiros, né? Nós temos mais ou menos mais de 100 POPs ao redor do mundo que conectam-se com a nossa rede. Tá? Esses teleportes são operados 24 horas por dia, né? Nós temos mais de 280 antenas que são utilizadas para transmissão e distribuição desses conteúdos, e são todos sistemas redundantes, tanto do aspecto de uplink, quanto também na parte de energia elétrica, e bastante seguros. Falando um pouco do presente, né, sobre alguns investimentos, os últimos investimentos que a Intelsat vem fazendo, né, inovações e em preparação para atender o mercado local, a Intelsat recentemente concluiu um programa de antenas no satélite IS-14. O IS-14 é um satélite de comunidade de vídeo, assim como também o IS-34 e o IS-21. Né, juntos eles compõem aí são 3 comunidades de vídeo pan-regionais que distribuem hoje mais de 650 canais, entre canais HD e SD, das principais programadoras e rádios e emissoras de televisão na região toda, na América Latina. O IS-14, esse programa de antenas, a gente investiu $4 milhões, né, nós mapeamos todos os redens de cabos no Brasil, instalamos antenas profissionais de recepção em todos eles para garantir a recepção do sinal, de qualquer sinal de vídeo, de qualquer programadora nesses redens com qualidade. Tá? Isso é um diferencial. Né? Hoje você não precisa estar se perguntando se aquele satélite ele tem realmente penetração em todos os redens de cabo ou não tem. Meu sinal vai chegar com qualidade nesse redém de cabo ou não vai? Hoje nós garantimos que sim, porque fomos nós que fizemos o projeto, nós implementamos o projeto. Uma outra iniciativa que a gente acabou de realizar foi a parceria com a AWS, com a Amazon, em que a gente conectou a nossa rede Intelsat One de fibra à nuvem da Amazon. Isso dá para a gente uma maior capilaridade e também permite que clientes que já têm conteúdos na nuvem, virtualizados, por exemplo, lineares ou não lineares, possam transportar seus conteúdos para as nossas redes de satélite através dos nossos teleportes e rede de fibra. Também o oposto também pode ser feito. Atualmente, nós acabamos de fechar recentemente um contrato com a C-SPAN, que é uma das maiores operadoras de TV a cabo nos Estados Unidos, e eles contrataram a gente para receber todos os canais que estão sendo distribuídos por programadores em todos os satélites, num único ponto. Nosso teleporte está servindo de um ponto de concentração para receber esse conteúdo e ingestar esse conteúdo na nuvem da AWS para armazenagem, pura e simplesmente armazenagem e segurança. Então, você pode ver que a nuvem ela dá uma maior flexibilidade. Nós estamos falando com alguns clientes no Brasil que já estão interessados em utilizar a nuvem para
como piloto para fazer algumas transmissões de canais lineares sem precisar usar o seu teleporto local, podendo usar os nossos teleportos, né? Uma vez que o conteúdo esteja na nuvem, ele pode ser manipulado em qualquer localidade que a gente tenha acesso a essa nuvem da AWS. Um outro investimento grande, que eu já falei aqui um pouco no início, que nós fizemos recentemente, que abre portas aí para sinergia para provimento de outros tipos de serviços de mídia, foi a aquisição da Google. A Google é uma empresa líder no setor de desenvolvimento de soluções de conectividade para aviação comercial, e com isso a gente consegue hoje levar não só banda larga para dentro dos aviões, mas também conteúdos de streaming, conteúdos de vídeo lineares e não lineares. Esses são os clientes que nós temos ao redor do mundo, né? Todos os aviões, a maior parte dos aviões dessas companhias, em algumas regiões, já estão conectados. Aqui no Brasil, nós fechamos com a Gol, né? Como eu falei recentemente, e fechamos agora com a Latam. A Latam está equipando os aviões dela, a expectativa é que nós tenhamos aí em torno de 75 aeronaves conectadas até o final do ano. Com isso, a gente vai ficar com nós teremos uma rede em aviões com aproximadamente 200 aviões conectados. Tá? Mas como é que funciona isso, né? Acho que é bom a gente falar um pouco, porque muita gente tem dúvidas sobre como é que funciona essa transmissão, né? Essa conectividade para os aviões. Bom, basicamente, a conectividade com os aviões é feita através de uma rede de VSAT, né? Uma rede de dados via satélite, e que se conecta com os aviões através de uma antena plana, uma phased array antena. E essa antena foi uma antena especial desenhada e desenvolvida junto com a Gogo, pela Intelsat Gogo, que chama-se 2KU. Ele funciona em satélite KU de alta capacidade. E essa antena, ela, ao mesmo tempo que ela transmite, ela recebe. Ela tem um prato que ela só transmite e outro prato que ela só recebe. Isso dá uma maior capacidade, maior throughput dentro da aeronave. Com isso, você consegue transportar os pacotes de dados, disponibilizando acesso banda larga, e também os serviços de streaming. Os serviços de streaming, eles podem ser lineares, né, onde nós recebemos os conteúdos do nosso teleporto, inserimos eles, recodificamos esses canais de vídeo, né, em HEVC, e enviamos para o satélite. Lá nos aviões nós temos servidores de vídeo que vão receber esse streaming e vão redistribuí-los através de uma rede Wi-Fi. Também assim fazemos com o conteúdo VOD. Tá? Esse conteúdo, na verdade, ele pode ser acessado por qualquer dispositivo de Wi-Fi. Pode ser um celular, um tablet, um laptop dentro dos aviões. E o nosso maior investimento que nós estamos fazendo agora estamos investindo $2 bilhões em uma rede global unificada, né, de 5G, que vai trabalhar baseada em múltiplas camadas de satélites, né, com satélite GEO, MEO e LEO, em conjunto com as redes terrestres definidas por software, para que a gente consiga levar conectividade de maneira transparente para todos os locais do globo. Tá? Isso é um grande investimento que a Intelsat está fazendo, né, e realmente é o que vai permitir que todos os nossos clientes, né, lembrando, né, que clientes do mercado corporativo, porque a Intelsat ela trabalha fornecendo serviços de missão crítica, né? A gente não vai concorrer com o mercado consumidor, a gente não vai concorrer com outros operadores de satélite que estejam explorando o mercado de consumer. Tá? Então, isso é uma grande inovação que a gente está apostando e estamos investindo pesado. E, para fechar aqui a apresentação, eu queria falar que, há 2 anos atrás, é importante isso, a Intelsat decidiu se descentralizar o seu suporte técnico, né, a sua central de operações, antes focada somente em Atlanta. Né, hoje nós temos centros regionalizados de atendimento ao cliente. Né, o primeiro a ser feito foi no Brasil. Nós temos uma equipe hoje lá no Rio, com 22 pessoas, trabalhando com 2 níveis de acesso. Um é para acesso à capacidade, o pick and pull, ou comissionamento, como vocês prefiram definir, e a outra equipe que provê o acesso, suporte técnico, a troubleshooting, a qualquer problema de interferência, qualquer problema de transmissão. Nos demais países, né, também já replicamos esse modelo na África do Sul, na Índia, no Japão e na Europa, e isso tem trazido benefícios para a gente, porque agora vocês podem ter suporte técnico local, né, na nossa língua, né, e não só em português, em espanhol também, porque também atendemos a toda a América Latina, e outras regiões com a língua local. Isso faz uma grande diferença, porque isso era uma questão que a gente tinha antigamente, né? Porque a gente usava tradutores, né?
Agora não, nós temos pessoas especializadas que entendem no assunto e que prestam suporte técnico de RF adequado. Bom, pessoal, isso é o que eu queria falar para vocês. Obrigado. Bom, vou começando aqui. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para falar com vocês sobre o 5G, né? Como que essa tecnologia ela pode ajudar o mercado de mídia e entretenimento. Então, o que é o 5G, né? É a 5ª geração de rede de telefonia móvel e ele está pautado em cima dessas 3 grandes características, que são alta velocidade, baixa latência e múltiplos dispositivos conectados. Quando a gente fala em alta velocidade, a gente está dizendo aí da ordem de gigabits por segundo, tá? De download. A parte da latência, o nosso objetivo é chegar em 1 milissegundo. E quando a gente fala em múltiplos dispositivos conectados, isso significa o quê? Que numa célula hoje 4G, que a gente tem 10.000 dispositivos conectados, quando a gente olha o 5G, a gente está aí indo para uma capacidade de 1 milhão. Então, associado a múltiplos dispositivos conectados, a gente vai ter uma eficiência energética. O que é isso? Baixo consumo da bateria. Então, vai fazer também com que vários dispositivos que hoje não estão conectados na rede, eles comecem a ser. Por quê? Porque eles não vão precisar mais, eles não vão requerer mais toda hora ou trocar bateria ou eles serem recarregados. E aí, isso abre aí uma vantagem para a gente na questão de cidades inteligentes e casas e edifícios inteligentes, né? E por que não a gente pensar aí num estúdio, né, conectado, um estúdio inteligente? Quando a gente fala em alta velocidade da ordem de gigabits, a gente está habilitando aplicações e serviços como TV híbrida, Ultra HD. Quando a gente fala em baixa latência, ou seja, um tempo de resposta muito rápido, a gente começa a entender a aplicação para veículos autônomos, telecirurgia, automação industrial. Então, assim, esses 3 pilares, eles vão habilitar inúmeros serviços e inúmeras aplicações. Isso aqui é a pontinha do iceberg, é o que a gente hoje consegue enxergar e falar que vai ocorrer em cima de uma rede 5G. Mas, à medida que a gente vai evoluindo, né, em cima desses serviços, a gente vai descobrindo inúmeros outros que hoje aqui a gente nem imagina, né, e que serão possíveis graças ao 5G. Quando a gente olha o mercado de entretenimento, mídia, essa alta velocidade, o que ela vai trazer? Vai elevar o padrão, né? Porque vai ter a TV, a gente vai poder fazer a transmissão 4K, e isso vai elevar o padrão. E quando a gente associa a latência, uma baixa latência, a gente começa a entrar na experiência do usuário final. Então, o usuário conseguir estar inserido, né, ter uma imersão e uma interatividade com aquilo que está sendo visto, com aquilo que está sendo transmitido. E como que é a frequência, né? Como que as cidades são iluminadas com o 5G? A gente tem 3 faixas, né? O 5G, ele basicamente possui até 3 faixas. A gente chama baixas, médias e altas, que são também chamadas de millimeter waves, tá? Então, qual é a relação dessas frequências com a velocidade, a latência e a área de cobertura? Quando a gente vê millimeter wave, quanto mais alta a frequência, né, em termos de millimeter waves, maior é a velocidade.
e menor é a latência. Porém, a área de cobertura ela também é reduzida. Então, quando a gente olha aquele desenho ali embaixo, vários círculos laranja são as células em millimeter wave. Então, para iluminar uma cidade, a gente usando millimeter wave, a gente precisa de um número maior de células e isso eleva o custo, né? Então, para onde nós usamos millimeter waves? Nós vamos usar em locais de alta aglomeração, né? Ou em locais que têm multidão, como os estádios. Tá? E a faixa média, são esses círculos em azul claro, ela é a faixa mais utilizada para iluminar as cidades. E pensando aqui, né, como que essa rede, né, como que vai entrar toda essa solução, né, para disponibilizar serviços e aplicações tão diferentes e coisas que a gente nem imaginava, né? É óbvio que tudo acontece através de uma evolução da rede. Uma rede definida por software, né, toda a parte de virtualização dos serviços de rede, eles possibilitam o quê? Uma descentralização dos data centers. E aí, o que a gente faz? A gente vai jogando a inteligência para a ponta. Então, por exemplo, um carro conectado, ele precisa ter uma resposta muito rápida. Ele não pode esperar que a comunicação vá até um data center que está num ambiente que tem um tempo de resposta grande até retornar. Ele precisa dessa resposta muito rápida. E aí, todo o processamento tem que estar o quê? Tem que estar na ponta, tem que estar próximo ao dispositivo. E aí entra o Edge Cloud, né, que é o Mobile Edge Cloud também, que as pessoas chamam de Edge, que é todo o processamento para a ponta. E, à medida que temos serviços e aplicações diferentes, com QoS diferentes, a rede entende isso e vai disponibilizando a parte de processamento de acordo com essas aplicações. Então, por exemplo, para uma navegação na web, eu não vou precisar ter todo o meu processamento na ponta. Pode ser um data center nacional. Então, essa disponibilização dentro da rede faz com que a gente consiga atender essas aplicações de forma inteligente. E como está o 5G na Claro, né? Nessa parte escura do mapa do Brasil, nós temos a frequência de 2,3 GHz. Na parte escura e clara, ou seja, em todo o território nacional, a gente tem o 3,5 GHz e o 26 GHz, que é millimeter wave. Tá? Nós começamos com o 5G em Brasília, né? O lançamento foi em julho de 2022. Nós já temos aí 8 cidades já com o 5G habilitado. Isso depende da Anatel, da liberação da Anatel. E o 5G ele vai permitir o quê? Velocidade de download até 30 vezes maior quando comparado a um 4G. Tempo de latência até 5 vezes menor quando comparado ao 5G. E múltiplas conexões. Então, a gente já enxerga aí quais são as facilidades. A parte de cloud gaming, robotização. Nós vamos permitir downloads de vídeo de 1 GB a partir de 10 segundos. Então, isso tudo é o que já está sendo habilitado com a rede 5G da Claro. Aí, abrindo um parênteses aqui, vocês podem perguntar, olha, eu tenho um aparelho, é compatível com 5G, eu sou cliente Claro e eu estou numa rede coberta pelo 5G. O que eu preciso fazer para usufruir do 5G? Nada. No teu telefone particular, na tua linha, se você tiver o aparelho 5G numa rede 5G, você vai utilizar
da rede, todas as facilidades, tá? Não precisa fazer nenhuma habilitação e não tem custo extra, tá? Do seu pacote atual. Agora vamos voltar aqui. Buscando alguns casos de uso, né? Quando a gente pensa em alta velocidade, e aí essa questão de romper a barreira, né, da velocidade, a gente já busca o quê? A transmissão 4K, 8K. Uma outra função que a gente vê que está muito ligada a essa questão da velocidade também é a parte de soluções de backup ou solução principal interconectando sites. Hoje, a gente pode ter um novo site numa localidade que não é atendida, não é abordada por fibra, e tem todo o tempo, né, de acesso para chegar a uma fibra. Como a rede 5G vai ter essa questão de velocidade, alta taxa, a gente pode pensar como solução principal essa conexão desse novo site, ou uma solução backup para a rede. Tá? E agora, mergulhando aqui em termos de experiência de transmissão, né? Transmissão complementar, ter a parte de realidade virtual, realidade aumentada, isso tudo a gente vai conseguir também através do 5G. Esse exemplo que eu coloquei aí é real. O Lucas Lima, ele fez um show no Allianz Parque. O Lucas Lima, ele estava cantando, né, estava tocando no estúdio da Claro, aqui em São Paulo, distante do Allianz Parque, e foi feita a transmissão dele para a plateia lá no estádio. Alguns outros casos de uso. A gente vai poder ter, através do 5G, a transmissão com o próprio aparelho, né? O repórter está fazendo a matéria e, através do próprio celular, ele pode gravar. Câmeras 5G no estúdio, a gente entende que é algo muito complicado, né, para as emissoras, quando elas têm o estúdio com muitos cabos, com muita... falta mobilidade, né? E o 5G vai permitir isso, que você tem essas câmeras 5G, e isso vai dar mobilidade. Multilink, a utilização de multilink, nós já fizemos testes com alguns parceiros, né? E estamos abertos para testes com outros mais, e já fizemos testes e transmissões usando o multilink 5G. Uma outra possibilidade é a comunicação, né? O sinal chegar através da unidade móvel com o 5G. Nesse exemplo, tem uma conexão física com o site principal, mas a gente também pode pensar numa conexão 5G e numa produção na nuvem. Tá? Então, esses também são casos de uso que a gente pode utilizar. Alguns exemplos, né, onde nós usamos o 5G. No Rio Open, né, que é um evento de tênis, nós colocamos um stand e fizemos a parte de realidade virtual e também realidade aumentada. Verão Rio, que foi o pré-carnaval, e o Réveillon, onde a gente já usou o multilink aí para testes. Casa de Cultura Laura Alvim, fizemos também realidade virtual e aumentada. E na Stock Car, nós usamos câmeras nos carros, drones, e também fizemos o backup do sinal. E o mais recente, nós fizemos aí o Carnaval em São Paulo. Nós usamos o multilink, tá? Em parceria com a Globo, a Ericsson, a Qualcomm e a Motorola. Nós fizemos a transmissão em 26 GHz, que é millimeter wave. Tá? Vocês vão ter uma outra palestra de 2 horas, que vai abordar também esse tema, não vou aqui dar spoiler. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Deixo aqui meus contatos. A gente vai ter o stand da Embratel lá na 7. Vocês, querendo, podem passar lá. Vai ser um prazer para a gente conversar
sobre 5G, sobre projetos, sobre outras soluções, podem passar e me procurar. Obrigada. Bom, primeiramente, obrigado aí à SET, representada aqui pela Valderez, aí, pela oportunidade. Confesso que é um pouco estranho apresentar para pessoas, né? A gente passou 2 anos apresentando para um computador, né? Agora a gente está finalmente fazendo uma apresentação presencial. Como a Valderez já adiantou, né? Estou aqui, né, representando a FASE, né, uma empresa que eu trabalho há muitos anos, e a gente é representante de diversas soluções aí para o mercado aí broadcast, né? E uma das empresas que eu represento aqui nessa apresentação é a Interra Systems, uma empresa americana aí, focada em soluções de software para monitoração, principalmente. O tema da palestra é a importância da monitoração em workflow ATT. Eu queria começar fazendo uma analogia, né, principalmente com essa mensagem, né? A qualidade sempre importou, agora mais do que nunca. Por que isso? Então, vamos fazer uma analogia quando a gente tinha a televisão aberta, né? Dentro de uma emissora de televisão, praticamente todo o processo, né, de áudio e vídeo estava sob o controle do broadcaster, né? Ele fazia a captação, ele fazia todo o processamento, ele fazia a transmissão, e o televisor era um produto comum, né? Todo televisor ia abrir o seu sinal. O único meio que você não tinha o controle era o ar, então você podia ter um problema de interferência, né? Algum problema no meio, mas toda a cadeia estava sob seu controle. Então, a qualidade importava, mas era uma coisa mais fácil você ter esse controle. Se a gente for para o mercado de TV por assinatura, também era muito parecido, né? Seja ele por satélite ou seja por cabo. Você tinha, obviamente, a captação do sinal, obviamente, o sinal você não tinha controle, mas você recebia aquele sinal, tinha aquela monitoração do sinal, né? Você fazia todo o seu processamento, e você usava o cabo ou o satélite, né, para fazer a transmissão do sinal, que são meios também completamente confiáveis. E, na ponta, você tinha um set-top box, né? A empresa TV por assinatura, ela tinha um controle daquele set-top box. Sabia que modelos tinham sido fornecidos, que versões de software estavam rodando, então ela tinha uma confiabilidade que aquilo estava funcionando. E na TV por assinatura também tinha a questão da qualidade de experiência, né? Que eu acho que é um assunto realmente importante dentro da TV por assinatura, né? Quantos segundos leva para o assinante mudar de canal, né? Mais relacionados à qualidade de experiência. E o consumidor desses produtos não eram tão exigentes, né? Quando a gente consumia TV aberta, você teve um problema no canal X que for fora do ar, aquele canal ia ficar ali na televisão, você querendo ou não, né? Você tinha lá uma opção de 6, 7 canais, e no dia seguinte você estava lá assistindo aquele canal que teve problema sem problema nenhum. A TV por assinatura, idem, né? Todo mundo aqui já ficou pelo menos um dia sem TV por assinatura. E você não cancelou por causa disso. Primeiro, porque quando você faz uma TV por assinatura, é quase que um casamento, né? Para você cancelar, você tem que ter pelo menos umas 4 horas de paciência na linha para poder negociar o cancelamento. E segundo, que para você assinar outra, geralmente você vai ter o mesmo problema que você teve naquela, né? Então, é mais uma questão financeira que faz a pessoa cancelar e trocar de TV por assinatura. Por que eu estou falando isso? Porque no OTT é completamente diferente. Primeiro, que boa parte do workflow OTT está completamente fora do seu controle. Você, como provedor de OTT, você não tem controle daquilo. Você pode ter um problema numa rede, o cliente final ficar insatisfeito com você e você não ser ocupado. E o consumidor é muito mais exigente, né? Não estou falando só das pessoas mais novas, mas nós também somos exigentes com a OTT, né? Se a gente está vendo um filme e o filme começa a travar, você dá stop naquele filme e nunca mais vai assistir, né? Se você é assinante de um produto, né, de um provedor, e toda vez que você dá play, leva lá 3 minutos para começar o filme. 3 minutos para começar o filme, no dia seguinte você está vendo o filme em outro provedor, e você entra lá no site, em 3 segundos você cancela aquilo. Inclusive, é um problema dos provedores de OTT, né? Tem um churn de quase 40%, ou seja, é muito fácil você assinar e desassinar, né? Isso é muito comum, né? Lançou uma temporada, o cara assina, acabou a temporada, ele desassina. Então, a qualidade, não só do conteúdo que você está exibindo, mas também a qualidade do sinal que você está entregando e a qualidade de experiência. Tudo isso pesa muito no sistema OTT. Então, por que a gente precisa de um sistema de monitoração, né? Que é assunto de diversos painéis ao longo dos congressos, né? Por que você precisa disso?
qual a principal função de você ter todo o seu sistema monitorado? Primeiro, você conseguir ser proativo, né? O consumidor ATT ele não vai reclamar. O consumidor de TV por assinatura, se cair o sinal, ele vai ligar e vai reclamar. O ATT não. Se ele tiver algum problema, ele simplesmente vai lá e vai cancelar. Então, você tem que ser proativo. E tudo isso relacionado à rapidez de solução. Então, você tem que entender o problema antes que aquele problema gere um impacto no negócio. Né? Você tem que deixar o cliente satisfeito, né? Para ele continuar pagando lá os 20, 30, 40 reais da mensalidade. E aquele cliente satisfeito, ele é um agente de marketing do seu canal, né, do seu provedor. Né, ele vai falar para o colega, pô, assina o tal serviço, é ótimo, funciona perfeitamente. E ele também pode ser um agente às avessas, ele pode chegar para o colega e falar, não assina tal serviço que é horroroso. Então, você tem que manter esse cara satisfeito o tempo todo, né, esse cara que eu falo que é extremamente exigente. Né. No sistema OTT, né, que depois eu vou entrar um pouco mais em detalhe, você tem diversos passos. Então, você tem que ser um sistema de monitoração mais assertivo, que te diga onde é que está a causa raiz do problema. Né? Também relacionado à rapidez da solução daquele problema. Então, você tem que rapidamente entender o que aconteceu, por que aconteceu e solucionar isso. Além de falha, você também tem que ter um sistema de monitoração que te dê indicadores, né? Indicadores de performance, disponibilidade de serviço, porque isso aí vai pesar no seu investimento, vai pesar no que você pode melhorar, vai pesar nas decisões estratégicas do acionista, né? Para que rumo vai aquele serviço. Então, você tem que ter essas métricas bem decididas e bem dimensionadas. Fornecimento em tempo real. Não adianta você ter um relatório mensal do que aconteceu. Tem que saber o que aconteceu naquele momento, naquele horário. De novo, rapidez de solução. Você tem que resolver aquilo de forma bastante eficiente. E você tem que garantir, por exemplo, que a comercialização, acho que a parte de comercialização é um assunto aí que a gente vai ver aqui nos painéis da SET, a gente está vendo nos painéis nos outros congressos, onde está o faturamento, né? A comercialização local, a comercialização individualizada, isso aí tem muito valor. Então, você tem que começar a garantir que o seu sistema OTT está garantindo aquela comercialização. Né? E, obviamente, você tem que ter uma monitoração que você veja todo o workflow como um todo. Não adianta você ter uma monitoração de um pedaço, uma outra monitoração de outro pedaço e a monitoração de outro pedaço. Você não consegue fazer as correlações que você precisa, você não consegue ser eficiente o suficiente e eficiente da forma que você precisa ser num sistema desse. E, obviamente, tem a parte da competitividade. Né? Você tem um concorrente que está sempre subindo o sarrafo um pouco mais alto. Né? Então, não adianta você estar lá feliz porque seu vídeo toca em até 3 segundos, mas o concorrente é meio segundo. Né? A gente aqui tinha vamos falar aí, 6, 7 anos atrás, o OTT era um sistema. Hoje, é um sistema muito mais eficiente. Hoje, a gente não aceita o sistema que a gente tinha 7 anos atrás. Né? É um sistema ultrapassado, lento. Então, você tem sempre o concorrente fazendo cada vez melhor. E você tem que seguir esse passo, porque é ele que está subindo o sarrafo lá, ele que está atingindo ali, vamos dizer assim, a referência de eficiência. Eu fiz esse gráfico aqui, deixa eu sair da frente para o pessoal olhar, e tentei destacar aqui em relação que é na América do Norte e América do Sul. Então, a gente tem aqui algumas métricas, que é quantos minutos assistidos depois que começa a tocar o vídeo, né? Falhas de vídeo, quanto tempo leva para o vídeo começar a rodar, que isso é um problema sério. Buffering, cerca de 50% das pessoas reclamam de buffer. É um dos piores problemas que pode ter. Você assistir o vídeo e ele ficar toda hora travando. E a média de bitrate. Você vê aqui que a gente tem muito que melhorar. Por que eu estou comparando com a América do Norte? Que geralmente eles estão uns 2 anos à nossa frente, né? 2 a 3 anos, dependendo muito. Então, a gente tem muito que melhorar. E a gente vai melhorar. Então, você precisa de um sistema de monitoração para te dar esses dados, para dizer em que pé você está. Né? Como o meu vídeo está funcionando no Rio de Janeiro, como o meu vídeo está funcionando em São Paulo, no Nordeste, no Rio Grande do Sul. Né? Então, você vê que a gente tem muito que melhorar para chegar ao padrão americano hoje. E, deixa eu ver aqui. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, buffering. A gente já reduziu cerca de 37% em relação ao ano anterior. Então, esses são sistemas que estão evoluindo constantemente. Né? Essa comparação em verde é ano a ano, né? Verde ou rosa.
Então, você vê que a gente está sempre melhorando em relação ao outro ano. Mas por que a gente tem esses indicadores? Como é que você sabe isso? Porque você tem um sistema de monitoração fim a fim te dando essa resposta. E é essa resposta que vai dizer para o acionista se ele vai investir numa CDN, se ele vai investir em um melhor desenvolvimento do player, ou se ele vai investir num melhor servidor de origem. Então, a sua monitoração tem que ser multiponto. Não adianta você pegar essa monitoração só no dispositivo final ou na captação do sinal. Você tem que ter um probe, uma sonda, em cada passo do seu sistema OTT. Justamente para isso, para você ter certeza que esse erro não está se propagando na sua rede, para você saber onde é que está a sua causa raiz, né? Você ter esse reporte em real time, você rapidamente conseguir resolver esse problema, né? Você ter esses indicadores de performance, que obviamente são extremamente importantes. Você tem um relatório executivo, para poder passar para o acionista, ele ter essa visão macro do que está acontecendo e como o teu sistema OTT está se comportando. E você ter também um dashboard, né, onde um operador com uma única tela consiga ter um overview disso tudo. Fazendo aqui alguns exemplos que a gente vê na prática, isso aqui é um resumo de um sistema OTT, ou seja, você tem a captação do sinal, né, seja ele ao vivo ou um VOD, você tem a parte de processamento do transcoding, você tem um packager, né, onde você tem toda a parte de criptografia DRM, isso vai para um servidor de origem, vai para uma rede CDN e vai para o dispositivo final, que pode ser um celular, que tem milhares de marcas com milhares de versões de software, tem TVs conectadas, laptops com diversos browsers, então também essa ponta final é muito importante porque é muito diversa. Então, você precisa ter sondas em cada ponto desse sistema para você ter uma exata noção do que está acontecendo, do que aconteceu e o que vai acontecer no seu sistema. Vamos dar um exemplo aqui, um exemplo de macrobloco. Vamos supor que o dispositivo final apresentou um macrobloco. Você alarma no servidor de origem. Eu tive um problema de bloco aqui. O seu probe identificou isso. Lá no seu processamento de transcode já existia esse problema. Ele identificou isso. Mas, quando chegou esse sinal, ele estava ótimo, estava limpo. Então, obviamente, você tem um problema no seu equipamento de transcodificação. Agora, se você não tiver essas sondas, você não vai perceber que teve esse problema no dispositivo final, você vai demorar para perceber que existe isso, e para você perceber onde está esse problema, você vai levar um bom tempo. Lembrando que, muitas vezes, o servidor de origem não está na sua instalação, não pertence a você. A sua CDN, geralmente, é um contratado, que você tem que cobrar dele eficiência, então você precisa monitorar o que ele está fazendo. E, muitas vezes, também o encode e o transcode está na nuvem. Também é um serviço que você está pagando. Então, basicamente, nessa cadeia, você tem muito pouco controle do que está acontecendo. Então, você precisa de monitoração justamente para cobrar os terceiros envolvidos nesse processamento. Vamos dar um outro exemplo aqui. Esse vídeo tem um grande erro, que são pessoas anônimas jogando futebol na neve, né? Eu não sei por que fizeram isso, mas a gente, com 12 graus, não sai da cama para poder vir ao Congresso, mas eles levantaram para jogar um futebol na neve. Um exemplo de black frame, que acontece muito, principalmente no OTT, né? Perdeu alguns frames. Você tem que ter essa monitoração no seu servidor de origem, no seu transcoder e na sua recepção do sinal. Você viu que o problema não é seu, você tem que ligar para o provedor de conteúdo e dizer que você teve um black frame ou vários black frames na imagem. Um grande problema, por exemplo, que eu falei há pouco, é a parte de buffering. Isso aí realmente é um dos problemas que mais irritam os assinantes. Faz a mesma analogia, defeito causa raiz, você consegue descobrir que esse teu problema está na CDN, aí você tem que ir para a empresa que você contratou a CDN e cobrar uma resolução. Em resumo, o OTT está crescendo muito forte, não só nos Estados Unidos, no Brasil. Isso envolve, aí, a gente viu no painel ao lado, aí, bilhões e bilhões de faturamento. Então, um investimento em um sistema de monitoração se justifique muito para você poder ter garantia de um serviço de excelência e ter as métricas necessárias para você fazer um investimento e você ter esse sistema sempre melhor. E buscando sempre a satisfação do cliente final, que está lá pagando seus R$20, R$30 de assinatura. Aqui estão meus contatos, eu estou aí até quinta-feira. Então, muito obrigado aí, obrigado, Rodrigues, obrigado, pessoal.
Bom, a gente tem agora um tempo para debate. Então, eu peço para vocês, por favor, perguntas. Guilherme, então é o seguinte, na parte de monitoração, como é que você vê, ou como é que você faz, no caso, a monitoração em termos assim do Brasil, né? A gente tem várias diferenças aí de conexão de internet, cada lugar é um lugar diferente, né? Como é que eu vou ter garantia de que, por exemplo, um OTT que eu assino aqui em São Paulo é a mesma coisa do que eu assinar lá no interior do Mato Grosso? Você tem um probe que roda dentro do player, ou seja, ele está presente no seu browser, ele está presente no seu celular. Então, eles devolvem essa métrica para o seu sistema de gerência central. Então, você, por exemplo, você pode ter um problema de um conteúdo que roda muito bem em Rio, São Paulo, e está rodando muito mal na Bahia e em Pernambuco. Então, você sabe que naquela região você pode ter um problema. Você, através desse dashboard que eu comentei, você consegue fazer esses filtros e ter essas telas, né, já segmentadas, explicando como é que está a performance de tal título em tais lugares. Da mesma forma, você pode também ter essa métrica relacionada ao dispositivo, que às vezes roda bem no Android, mas não está rodando bem no iPhone, né? E o cliente final vai culpar você, não vai culpar o iPhone, obviamente. Então, você, nesses sistemas de gerência, né, que estão instalados nos dispositivos finais, eles te dão toda essa informação de maneira mastigada. Então, você tem uma monitoração praticamente de cada usuário. Exatamente. Cada ligou, Exatamente. você já está sabendo o player que está instalado lá devolve qual é a versão de software que está instalado naquele aparelho, como está rodando, todas essas métricas que eu mostrei no gráfico, né, se teve algum problema de falha para rodar o vídeo, quantos minutos o cara assistiu, todas essas métricas são dadas para esses players instalados nos dispositivos finais. Obrigada. Gláucia, você comentou sobre link entre sites. Seria entre sites de televisão? Sim. E como é que seria isso? Tem como você dar uma ideia para a gente? Por exemplo, vamos supor que você tem uma rede onde você tem dificuldade de chegar, fibra não chega, para você fazer um enlace Demora ponto a ponto muito. também é ruim. Qual seria a solução do 5G para esse tipo de situação? Então, o 5G ele pode atuar como link entre esses sites da mesma empresa, da emissora, ou ligando a emissora com uma afiliada, enfim, uma cabeça de rede. O que hoje a gente pensa em ponto a ponto, com fibra, um link LAN-to-LAN, uma MPLS, o que a gente pensa hoje, através de um acesso dedicado, a gente pode substituir isso pelo 5G, em função da velocidade, né, que a tecnologia vai proporcionar. Quando a gente olha uma área que tem cobertura 5G e que o tempo de implantação para chegar a uma fibra naquele escritório ou naquele endereço específico, o tempo é muito longo, ou a empresa não pode esperar o tempo que for, mesmo que seja um mês, não pode esperar, pode usar o 5G, sim, como uma tecnologia para poder fazer essa conexão. É mais rápido implantar um 5G, então, um link no 5G, do que a fibra, né? Sim, dentro de uma área de cobertura, sim. Obrigada. Marcelo, e a Intelsat, o que vê para a gente assim, na parte de transmissão mesmo, de você alimentar as estações retransmissoras ou de geradora para geradora? Bom, o satélite ele continua sendo relevante no momento em que você precisa alcançar regiões remotas, onde você tem uma dificuldade de acesso através de outros meios, né? Ele continua sendo um dos meios mais seguros, né? Então, por exemplo, uma RTV, no meio numa região amazônica, por exemplo, dificilmente você vai ter um acesso de 5G, por exemplo, né? Ou de outro meio de fibra. Então, o satélite continua sendo mais relevante. No caso dos OTTs, eu acho que o satélite também continua sendo um meio muito importante,
para as CDNs regionais, né? Porque através das CDNs regionais você também pode melhorar, né, através do push de conteúdo via satélite, melhorar o acesso local, né? Ao invés de você ter que buscar as CDNs dos grandes centros, você consegue melhorar o acesso fazendo isso localmente, né? Ou seja, para cada local tem uma solução diferente, né? E depende aí da conectividade que vai ter entre as soluções, né? Eu abro para a plateia de novo. Alguém tem alguma pergunta? Capelão? Eu queria perguntar ao Guilherme ali, meu colega. Você falou aí bastante sobre a parte de monitoração da cadeia de distribuição, né? Mas esses sistemas têm alguma forma de verificar, por exemplo, no caso de VOD, a disponibilidade dos títulos? Tem. Existem duas formas, né? Uma, fazer uma monitoração cíclica daquele arquivo que está no seu storage, né? Você constantemente avaliar, toda vez que aquele título sofreu algum processamento, você avaliar se teve algum erro ou não. Ou essas ferramentas podem simular usuários, que a gente chama de uma monitoração ativa, né? A ferramenta de monitoração, ela acha que é um usuário, ela loga no teu sistema e faz o download daquele conteúdo. Então, você consegue fazer isso no formato que a gente chama de round robin. Então, constantemente, aquele título está sendo acessado, simulando um usuário. Então, você consegue ter esse feedback também. Obrigado. Plateia, mais alguma coisa? A gente está finalizando aqui. Nós já estamos 5 minutos atrasados aqui no nosso painel. Então, Glaucia, tem algum comentário para fazer? Não, gostaria de agradecer a todos a presença aqui, agradecer a vocês, a você, Valderez. Foi um prazer, aos meus colegas aqui, por trazer tanto conhecimento. Obrigada. Guilherme? Só agradecer. Muito obrigado, pessoal. Marcelo? Também queria agradecer a você, né, pela coordenação. Obrigado a Sete também. Agradecer a todos que estiveram aqui, puderam participar. E lembrando que a gente tem um stand aqui no show e, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai estar lá para responder. Obrigado. Também agradeço a vocês, a plateia também, pelo lanchinho também, que vocês estiveram aqui e deixaram de almoçar e vieram tomar um lanchinho aqui com a gente, né? E todos estão com stand, então acho que é fácil e aconselho a cada um ir lá ver as soluções, né? E os problemas também que a gente vai ter, ou seja, é a hora de a gente perguntar e tentar solucionar as nossas dúvidas, né? Pelo menos um pouquinho aquilo que a gente tem agora. E convido vocês para a palestra de conectividade que continua aqui nessa sala com o Fernando Neias na sequência, né? Obrigada a todos.